Olá, muito boa tarde. Este é o programa Eclésia, que neste dia olha já a proposta bíblica da liturgia para o próximo domingo. Fazemos-lo com a companhia de Frei José Nunes, também num dia em que poderemos ter já um novo Papa nomeado, não o sabemos, atendendo ao facto do momento em que gravamos este programa, mas em todo o caso vamos olhar também o estilo de pontificado que a Igreja necessita após este dinamismo dado pelo Papa Francisco. Frei José Nunes, muito obrigado por estar aqui na nossa companhia nestes momentos importantes para a Igreja. Não sabemos se já temos Papa neste momento ou não, dado o facto do dia em que gravamos o programa, mas, na verdade, há um dinamismo que Francisco imprimiu na Igreja e, como tal, é necessário ter isso em conta quem assumir esta função no governo da Igreja terá que ter isso em conta. Pois. Sim, eu estou inteiramente de acordo com isso. Eu acho que mais importante do que estar agora a perceber ou a tentar apostar ou adivinhar quem é que pode ser Papa, mais importante que a pessoa, até o seu currículo vitae, porque muitas vezes o Papa eleito depois é uma surpresa e muda bastante em relação ao seu currículo passado. Portanto, mais importante que isso tudo é, neste momento, que tenhamos alguém como Papa, quer dizer pai, não é Papa, um pai para todos os cristãos e também um bom exemplo para o mundo, que venha na linha do Papa Francisco. Porque ele, como dizia o Henrique, imprimiu dinâmicas extraordinárias à dintra e à dextra, quer dizer, para o interior da Igreja e também para o mundo, como mensagem para o mundo. E isso é que realmente é muito importante, quer dizer, não parar com, sei lá, o Papa Francisco, quando começou, durante os primeiros tempos, era aquele furacão da necessidade de reforma da Cúria. Depois, pouco a pouco, deixou de se falar tanto, não é? Mas a Cúria precisa de se reformar. O Papa falou tantas vezes contra o clericalismo, que não existe só na Cúria, existe na Igreja em todo o lado, e até na mentalidade, às vezes, dos leigos, não é só do clero, dos padres, não é? Mas, portanto, a pedir a humildade, a pedir a simplicidade. Aliás, é engraçado, porque um dos títulos do Papa é servo dos servos de Deus, não é? Portanto, todo o Papa e todos os ministros da Igreja devem ser os últimos servos, não é? E, portanto, isso foi uma bandeira extraordinária. Depois, a grande bandeira nos últimos anos da sinodalidade. Na Igreja, todos nos escutaram. E esse é um processo aberto na Igreja? É um processo aberto, quer dizer... Aliás, o Papa Francisco já convocou uma Assembleia Sinodal para 2028, não é? Para continuar tudo isto. Todos têm direito a falar, mas não é só direito, é dever. Todos têm que participar e as decisões na Igreja devem ser tomadas por todos. Mas tantas outras coisas que o Papa fez dentro da Igreja, não é? O Papa Francisco, que é preciso continuar. Este percurso das mulheres, da valorização da figura e da pessoa da mulher na Igreja, é preciso continuar isso. E, de facto, nas conclusões do sínodo passado, aparece exatamente isso. É preciso continuar a aprofundar esse caminho e avançar. Mas também será as tarefas ecuménicas. A viagem que o Papa fez à Escócia, a viagem que ele fez, por exemplo, à Suécia, onde esteve com a pastora, chefe da Igreja Luterana. Coisas extraordinárias, quer dizer. Portanto, é todo esse dinamismo, digamos assim, e podíamos falar de muitos outros aspectos, não é? Mas é todo esse dinamismo que nós precisamos que a Igreja continue. Essencialmente de uma Igreja que não está acantonada, que não funciona para si própria, mas que tem que estabelecer continuamente pontes e diálogo com o mundo. Não apenas numa posição de estar lá em cima a ensinar ou a dar lições, mas de aprender com o próprio mundo. Claro, aliás, exatamente. Diálogo, isso é uma tónica do Concílio Vaticano II. Sim. A Igreja em diálogo com o mundo, a Igreja a aprender muito do mundo. O Vaticano II chega a dizer que a Igreja tem muito a receber, mesmo daqueles que a perseguem e hostilizam. Está na Gaudium et Spes. Portanto, a Igreja tem muito a aprender com o mundo, mas a Igreja também, de maneira humilde, quer ser luz para o mundo. O Papa Paulo VI
num dos intervalos das sessões do Concílio Vaticano II, usou esta expressão: a Igreja quer ser serva da humanidade. E, portanto, e é nessa medida que a gente também entende bem o pontificado de Francisco e queremos que a Igreja continue nessa senda de lançar apelos para a fraternidade universal, título de uma grande encíclica do Papa Francisco. Que a Igreja caminhe, trabalhe e seja luz para que haja ecologia integral no mundo, para que se defenda o ambiente, o planeta, os seus recursos e com o ser humano no centro, não é? Mas também, quer dizer, o desarmamento, o trabalho pela paz, coisas que o Papa Francisco realmente falou. Nós até percebemos, quer dizer, a agenda do Papa e a agenda da Igreja nem sempre coincidem com a agenda do mundo. Porque o mundo anda a aumentar as percentagens com os gastos dos armamentos. Mas é que a Igreja não pode deixar de lançar o apelo ao desarmamento. São agendas diferentes, não é? É também importante a clareza. Este era um Papa Francisco que toda a gente percebia, não é? E isso foi uma forma muito facilitadora da Igreja ser luz para o mundo. Não? Sem dúvida, sem dúvida. Não tinha discursos complicados, era uma pessoa simples, acessível, com uma linguagem muito próxima, usando imagens, metáforas... da vida concreta de cada um. Da vida concreta de cada um, às vezes até com humor. Aliás, ele defendia muito a importância do humor e da alegria. Outra nota do Papa Francisco, a alegria. Ele escreveu a alegria do Evangelho, a alegria da verdade, a alegria do amor, tudo textos que ele escreveu, não é? E lá está, essa simplicidade, esse falar, a linguagem, estar atento às necessidades das pessoas e ir, essa imagem que ele também usou um dia, a Igreja tem que ser um hospital de campanha, não é? No fim de uma batalha... Que suja as mãos. Que suja as mãos e num mundo cheio de feridas, a Igreja tem que ser um hospital de campanha para curar as feridas. A gente também nunca se pode esquecer dessa primeira viagem do Papa Francisco, absolutamente inovadora, a Lampedusa. E ver a desgraça de todos os migrantes que vinham da África e que morriam no Mediterrâneo. Alguns já sabiam, muita gente não sabia, nunca tinha ouvido falar. Outros sabiam e estavam calados. E o Papa vem, pela primeira vez, dizer: isto é uma vergonha. Foi a grande frase dele em Lampedusa. Isto que está a acontecer, pessoas pobres que vêm da África para a Europa e que morrem no Mediterrâneo, isto é uma vergonha. Portanto, toda essa dinâmica, essa dimensão social também, que o Papa muito defendeu como necessidade para um mundo diferente, um mundo de mais justiça, de paz. Bem, é disso que a gente precisa, de um Papa que continue, não sozinho, mas acompanhado por todos os cristãos, um Papa que venha e que continue estas dinâmicas que o Papa Francisco lançou. Não é? E esse Papa até já pode estar nomeado neste momento, em que as pessoas nos escutam, e certamente terá em conta também este dinamismo lançado pelo Papa Francisco. Mas neste programa de hoje não podemos esquecer que também estamos em dinâmica jubilar e olhando o quarto domingo da Páscoa, ficamos agora com uma reflexão do Padre João Lourenço, que a partir da liturgia deste domingo nos retira alguns elementos de esperança. Estamos a celebrar o quarto domingo da Páscoa e da liturgia e das leituras deste domingo sobressai um tema muito significativo e muito interessante e muito importante para a espiritualidade cristã, que é o tema do bom pastor, da vocação. Ora, o tema do pastor, do bom pastor, do belo pastor, como é o texto grego, como o texto em grego diz, é um tema caro à espiritualidade bíblica e é também um tema com o qual Jesus muito se identificou. Ele próprio o assume e se propõe e assim é aceite.
É uma figura, o pastor, carregada e marcada pela esperança. Deus é para Israel o seu pastor. E, como pastor, o que a espiritualidade bíblica destaca é a proteção, o cuidado que Deus tem para com o seu povo. E este cuidado que Deus tem para com o seu povo, tal como o pastor cuida das suas ovelhas, e neste sentido o texto de hoje é muito bonito, é o texto de São João, que é o texto, a expressão máxima desse cuidado, diz-nos que Deus cuida e na pessoa de Jesus vai à frente do seu rebanho. Vai à frente, abre a porta, uma expressão tão própria acerca da esperança como sempre era colocada pelo Papa Francisco, abre a porta, a Igreja é uma instituição de portas abertas e ao mesmo tempo que abre, para as ovelhas saírem se alimentar, também abre para elas virem repousar. Portanto, é um cuidado permanente de muitas formas. E é neste cuidado que Deus tem pelo seu povo que muito daquilo que é a esperança do povo de Israel em termos de futuro assenta. É a base. Eu diria que, porque Jesus é o nosso pastor, nós somos cristãos carregados e marcados pela esperança nos itinerários e nos caminhos da nossa vida. As palavras do Padre João Lourenço, que nos apresentava estes elementos de esperança que podemos encontrar na liturgia deste quarto domingo da Páscoa. E agora ficamos então com o Evangelho de João proposto para este domingo. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. O Evangelho de João, um Evangelho muito breve, mas que nos coloca então, nos apresenta essa figura do bom pastor. É, o bom pastor, aliás, como dizia o Padre João Lourenço há pouco, um texto emblemático, não é? Uma das figuras com as quais Jesus se terá identificado mais. Aparece-nos no capítulo 10 de São João e é um texto longo. E nós, em cada ano, dos 3 do ciclo litúrgico, ano A, B e C, apanhamos sempre uma parte desse discurso do bom pastor. Pois ouvimos dizer que, no fundo, o grande pastor é Deus. Aliás, como dizia o Padre João Lourenço, a figura do pastor é uma figura muito bíblica. O Antigo Testamento está cheio disso. Deus é o pastor que conduz o seu rebanho, que levou o seu rebanho da escravidão para a terra prometida, que acompanha o seu rebanho e leva as ovelhas a verdes prados. Bom, Jesus assume-se como bom pastor na medida em que ele e o Pai são um só, como diz este texto que acabamos de escutar. Portanto, o grande pastor é Deus, é Jesus. Ele é que é o pastor do rebanho. Nós, todos os cristãos, somos ovelhas, digamos assim. Embora todos também, porque queremos viver à maneira de Jesus, porque queremos seguir Jesus, todos podemos ser pastores, ou devemos ser pastores. E há muito tipo de pastor. É que nós, em geral, olhamos para o pastor e pensamos logo no Papa, nos padres, e está bem. Até nesse aspecto, até era melhor chamarem-se pastores. Eu ontem, por exemplo, celebrei uma Eucaristia, celebrei com uma pastora anglicana. Eles têm o nome de pastores e pastores. Muitas igrejas irmãs nossas, cristãs. Nós usamos mais padres, sacerdote. Bem. Os padres têm que ser pastores. Os bispos têm que ser pastores. O Papa tem que ser bom pastor no seguimento de Jesus. Mas não só. Um pai de família e uma mãe de família têm que ser bons pastores para cuidar das ovelhas que são os seus filhos. E se calhar de outros, não é?
Mas um professor tem que ser bom pastor para cuidar do rebanho que são os seus alunos. Eu às vezes até dou outros exemplos. Um treinador de futebol tem que ser um bom pastor para cuidar do grupo, não é? Das ovelhas. E às vezes são bem complicadas as ovelhas da bola, não é? Bom, portanto, todos nós somos chamados a ser pessoas agregadoras do rebanho que nos está confiado e a proporcionar as melhores condições e a vida mais digna àqueles de quem temos responsabilidade, seja na vida civil, seja na Igreja. Quem também quis assumir o papel de pastor foram os apóstolos, não é? E que nós encontramos nesta leitura retirada dos Atos dos Apóstolos, que começam a anunciar essa igreja nascente, essa novidade do cristianismo. E aqui percebemos as ovelhas interessadas em receber a mensagem ou aquelas que estão muito acomodadas e não manifestaram grande interesse em seguir esta proposta dos discípulos. Aquelas que à primeira vista deveriam ser as mais interessadas em acolher, passaram muito ao lado da mensagem, algumas até rejeitaram e até perseguiram os apóstolos. E aqueles que à primeira vista, portanto, os pagãos, os não-judeus, aqueles que não conheciam o Antigo Testamento, aqueles que nunca tinham ouvido falar de Moisés, de Abraão, dos profetas, esses que à primeira vista seriam os que teriam mais dificuldade. Que nem eram considerados dignos. Não é? Nem eram considerados dignos por parte dos judeus. Foram esses que mais facilmente aderiram à mensagem dos apóstolos. Olha, isto faz lembrar um bocadinho o Papa Francisco. Lembrei-me agora. Papa Francisco também foi tão apreciado por tanta gente que não é cristã, por ateus, por agnósticos, por pessoas de outras religiões. E às vezes alguns cristãos não o receberam assim tão bem. E até houve bispos e cardeais que o acusaram de maneira indecorosa, quase obscena. Lá está, a história repete-se. Mas realmente este texto é lindíssimo. Isto é a primeira viagem missionária de Paulo. Nós estamos no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos. No princípio do capítulo 13, logo no versículo 1, diz: na igreja de Antioquia estavam lá alguns doutores, profetas, e entre eles havia Paulo e Barnabé. E a igreja de Antioquia, reunida, e por influência do Espírito Santo, disse: vamos destacar Paulo e Barnabé para irem ser missionários. E eles saíram. E Paulo depois fez 4 grandes viagens. Esta é a primeira. Então, na Ásia Menor, ele está ali em terras como Listra, Icónio, Derbe, Antioquia da Pisídia, enfim, a fazer evangelização. Lá está. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, é para todos. É universal. Judeus e pagãos. Não há diferenças. Aliás, São Paulo um dia vai dizer na carta aos Gálatas: em Cristo não há judeu nem grego, nem escravo nem homem livre, nem homem nem mulher. Isto é para todos. Olha, como dizia o Papa Francisco também. Isto é para todos, todos, todos. Universalismo. E lá está. Uns aceitaram bem, outros não aceitaram. Mas Paulo realmente, e Barnabé, até uma certa altura, depois separaram-se, Paulo é o grande missionário da Igreja nascente, não é? E este universalismo também salta à vista nesta segunda leitura, retirada do livro do Apocalipse, em que este rebanho dos seguidores de Cristo também se encontram nesse encontro final definitivo com o Pai. Exatamente. Porque a mensagem é para todos. Então, diz o João, no Apocalipse: eu vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. O Evangelho é para toda a gente, quer dizer, e é um anúncio de uma fraternidade universal para tudo e todos. E realmente nós vemos que na Igreja, apesar da Igreja ser apenas 1/3 da humanidade, os cristãos são apenas 1/3 da humanidade. A Igreja, não é? Metade são mais ou menos católicos romanos e a outra metade são as igrejas irmãs. Mas não passamos de 1/3, nem chegamos bem a 1/3 da humanidade. Contudo, nesse terço, temos pessoas de todos os continentes, de todas as línguas, raças, povos, nações. Há africanos, há asiáticos, há europeus, há americanos. E realmente a Igreja é para ser vivida neste puzzle
de diversidade imenso e em que em cada lugar os cristãos vivem a fé um pouco à sua maneira. É a grande questão da enculturação. Viver a fé segundo a sua cultura. E, portanto, em Portugal, os cristãos terão tónicas especiais a viver a sua fé. Até há uma missa em que os cânticos são o fado, não é? Isso em Espanha não faz sentido. Na América Latina também não. Mas lá há outras formas de celebrar. Portanto, a fé cristã é para ser vivida segundo cada tempo e lugar, de maneira muito diversa, porque o Evangelho destina-se a todos, não é? Muito bem, Frei José Nunes, fizemos este percurso por estas 3 leituras propostas para este 4º domingo da Páscoa e também falámos desses tempos que a Igreja aguarda, a forma como este novo pontificado os vai, digamos, inundar também, de alguma forma, desse estilo de Francisco que desafiou a Igreja a um caminho muito concreto. Muito obrigado. Esperamos que sim, claro. Pela sua presença. Lembramos ainda que amanhã e domingo, logo após o noticiário das 6 da manhã, pode acompanhar na Antena 1 a versão rádio do programa Eclésia. Pela nossa parte, agradecemos muito a sua atenção. Tenha uma boa tarde, tenha também um bom fim de semana.